Meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse despertar espiritual, né, Santo dos Últimos Dias, especial, é, feito aqui pela Escola Dominical da Estaca Colombo. Desejamos que todos sejam muito bem-vindos. Conhecemos entre nós o Patriarca Gardás, que vai ter aí uma conversa maravilhosa e abençoada conosco e com todos os irmãos que nos assistem. Essa reunião está sendo transmitida no Zoom e também nós estamos transmitindo aí para 3 grupos do Facebook, tá? E a gente ia transmitir no YouTube, mas para fazer as coisas de uma forma organizada, a gente vai colocar amanhã no YouTube para editar e deixar certinho, bonitinho aí, para não fazer nada corrido, que não é essa maneira que o senhor trabalha. Conhecemos entre nós também o presidente Espinosa. Presidente, seja muito bem-vindo, está presidindo essa reunião, nessa atividade nossa. E nós daremos início com uma oração. A irmã Rosicléia Ribeiro poderia fazer, por gentileza? Sim. Bondoso e amado Pai Celeste, nós agradecemos, Senhor, agradecemos a oportunidade de podermos participar dessa reunião e sabermos mais sobre as bênçãos patriarcais. Que seu Santo Espírito esteja conosco, que possamos sentir a tua presença e participar, Senhor, de todos os seus ensinamentos e aplicar em nossas vidas. Pedimos faltas e que possamos sempre trilhar com amor e com muita diligência nos teus caminhos. É o que pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Irmãos, só algumas pequenas orientações, né? É, Todos vão ter a palavra, tá? A gente vai dar início aí, o irmão Giovanni logo na sequência vai fazer uma apresentação do currículo pessoal e profissional do Patriarca Gardás. Depois eu vou passar a palavra para o Patriarca Gardás, ele vai falar sobre bens patriarcais. A presidência da escola dominical vai fazer algumas perguntas para o patriarca, perguntas genéricas, o que é uma bênção patriarcal, como que tira, coisas básicas assim, que eu acredito que tira a dúvida da maioria. Depois, nos últimos aí 20, 30 minutos, a gente vai passar a palavra a todos que quiserem fazer uma pergunta, um comentário, uma reflexão, uma ponderação, um testemunho sobre a bênção patriarcal, tá? Então, por enquanto, vou pedir a gentileza de quem não estiver falando, deixar o microfone desligado, para não ficar assim tumultuada a situação aqui, mas vocês vão ter a oportunidade de dar a palavra também. Quem nos assiste pelo Facebook, né, no grupo aí, Jesus disse, vinde a mim, ou no grupo da Escola Dominical da Estaca Colombo, pode colocar um comentário lá, alguma pergunta, que na medida do possível a gente no final aqui vai passar para o patriarca. Se não houver tempo, eu peço desculpas, né? E na medida do possível, durante a semana, quem sabe a gente vai respondendo. Mas sejam todos bem-vindos. Esse Despertar Espiritual é um programa da Escola Dominical da Estaca Colombo, né? Nós temos ele semanalmente, todos os sábados, às 8 horas da noite, onde a gente faz o estudo do Vem Segue-me. Então, ontem à noite, nós estudamos Doutrina e Convênio 124, inclusive de 91 a 92 até fala da ordenação do patriarca, né? E convidamos a todos, para todos os sábados estarem presentes aí, e serem nutridos pela boa palavra e reforçarem o seu estudo pessoal e familiar. Nós começamos hoje com uma edição especial desse Despertar Espiritual. Uma vez por mês, ao domingo, nós teremos um líder, um irmão com algum chamado aqui para nos brindar com seus conhecimentos, nos orientar, nos abençoar e tirar dúvidas. Nós não poderíamos começar de uma forma melhor hoje do que com o nosso querido Patriarca Gardás, recentemente chamado e ordenado, né? Até porque a nossa estaca é nova, temos menos de um ano, né? Primeiro Patriarca da Estaca Colombo, e vai ser um privilégio. No mês que vem, no dia 7 de dezembro, nós vamos ter essa edição especial com o Bispo Cristone. O Bispo Cristone, ele é o bispo atuante da área Jardim Osasco, aqui na Estaca Colombo, e vai falar sobre o que é o bispo, como que funciona o bispado, as dificuldades, as bênçãos, maravilhas, mordomias. Então, convidamos, mês que vem, posso estar presentes também, né? Em janeiro, nós vamos ter a Sister Nunes. Ela é a responsável do THF, Tempo e História da Família nível Brasil. Vai ser maravilhoso a gente aprender um pouquinho mais sobre THF.
Nós também enviamos aí convites para a presidência do templo, missão, e estamos aguardando o retorno deles aí para cada mês termos um líder aí a nos inspirar e nos instruir também. Sem mais delongas, que eu já tomei muito tempo. Patriarca, muito bem-vindo. Irmãos, muito bem-vindo. Eu vou passar a palavra agora, antes de passar para o patriarca, o irmão Giovanni José Tomé. Ele fez aí. O irmão Tomé é um investigador, assim, meticuloso e perspicaz, né? Meticuloso. Não é à toa que ele é líder de tempo e história da família da sua unidade, que foi campeã da gincana, aí, né? E ele pesquisou e escrutinou a vida do patriarca aí nos mínimos detalhes, aí vai passar aí um breve currículo aí do patriarca. Irmão Tomé, por favor, fique à vontade. A gente brinca entre nós aqui que militar tem uma vida que é um livro aberto, né? E realmente está tudo em boletim, então fica mais fácil. Mas vou apresentar aqui então. O patriarca Silvio Roberto Gardás, de fevereiro de 1963, em Paranavaí, uma cidade, né, no noroeste do estado do Paraná. É militar da reserva do Exército Brasileiro e ingressou na Força Terrestre em 1982, no 20º Batalhão de Infantaria Blindada. Mais tarde, ele prestou o concurso no curso de formação de escola de material bélico, né, no concurso da ESA. Serviu com distinção em diversas áreas, unidades do Exército Brasileiro, destacando-se pela dedicação e excelência ao longo de sua carreira. Durante o período que esteve na ativa, né, concluiu importantes cursos de formação, entre elas o curso de aperfeiçoamento de sargentos, o curso de habilitação no quadro auxiliar de oficiais, o QAO, que habilitou a compor o quadro de oficiais do Exército Brasileiro. Atualmente é capitão do Exército Brasileiro. Da carreira militar, né, em 40 anos de serviço ativo, foi agraciado com diversas medalhas e condecorações, em reconhecimento de sua conduta exemplar e relevantes serviços prestados à pátria, que entre elas foi agraciado em 29 de março de 1995 com o Serviço Amazônico com Passador de Bronze, em 10 de fevereiro de 2003 com a Medalha do Corpo de Tropa com Passador de Ouro, em 12 de dezembro de 2008 com a Medalha do Serviço Amazônico com Passador de Prata, e em 20 de março de 2012 com a Medalha Militar com Passador de Ouro. Foi também agraciado com diversas condecorações de instituições civis, dentre elas a Medalha do Mérito do Batalhão do Suez, a Medalha Internacional dos Veteranos das Nações Estados Americanos, Medalha de Missão de Paz do Batalhão do Suez, Medalha Marechal Teixeira Lott, Medalha Marechal Falconier, Medalha do Mérito dos Pacificadores e Medalha Olavo Bilac, sendo essa última em reconhecimento aos relevantes serviços em prol do serviço militar. Em 2020, foi nomeado pela Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar, onde atuou como assessor na gestão e controle de assuntos relacionados ao pagamento de pessoal, função que exerceu com zelo e competência por 2 anos. Em teologia. Desde seu batismo na igreja em 19... Silvio Roberto Gardás tem servido fielmente em a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, dedicado durante sua vida e ministério. Entre elas, secretário da ala, presidente de ramo, secretário de estaca, primeiro e segundo conselheiro do bispado, bispo por 2 vezes, líder de grupo de sumos sacerdotes da ala, dos rapazes, membro do sumo conselho da estaca, primeiro conselheiro da presidência da estaca, oficiante do templo, diretor do CHF, líder de grupo de líder do MAS da estaca, professor de instituto de religião e professor de princípios do evangelho. Atualmente serve como patriarca da Estaca Colombo, dedicando-se a ser inspirado membros por meio de seu testemunho, experiência e amor pelo evangelho de Jesus Cristo. É meu relato. Muito obrigado, irmão Tomé. Que currículo maravilhoso, né? Nós vamos ter que aumentar a live aqui uns 20 minutos só do tempo que tomou a leitura básica aí, né, do currículo. Eu Parabéns, tive que patriarca, resumir, irmão. foi resumido, Resumir. né? Parabéns, patriarca, pelo seu amor à pátria, pelo seu serviço dedicado ao Evangelho, né, e seu amor a Cristo. Patriarca, a palavra é sua. Comente aí sobre o seu currículo pessoal e profissional, se assim quiser. Faça uma introdução sobre bênçãos patriarcais e nós vamos conversando. Por favor, nos brinde por seu conhecimento. Tá certo. Agradeço a oportunidade.
falou, mas eu sou fruto de um trabalho do irmão Zair quando era bispo. Então, a irmã Rosicler e a irmã Luana Wojtowski apareceram na minha casa. Aí aconteceu tudo isso. Então, graças ao trabalho deles, né? E ainda tem uma coisa que não foi falada aqui. Eu tive a oportunidade de fazer os 4 anos de instituto e 2 anos avançados. Então, eu pude aprender muito na igreja. Tive muita oportunidade. E profissionalmente, como já foi citado aí, eu trabalhei por 40 anos nas Forças Armadas, especificamente no Exército. Eu fui de soldado a capitão, angariando cada promoção, a grande maioria delas por merecimento. Então, isso foi muito importante na minha carreira. Mas tá bom, vamos ao assunto para o qual nós fomos convidados. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, né? Quem é o patriarca da estaca? Ele é um líder ordenado a esse ofício no sacerdócio de Melquisedeque, cujo papel principal é dar bênçãos patriarcais aos membros de sua estaca, exceto para os seus próprios filhos, netos e bisnetos. O patriarca pode dar bênção, não importa a estaca onde eles morem. Ele tem esse privilégio. Como nós sabemos, essas bênçãos são profecias pessoais e conselhos espirituais relevantes pelo Pai Celestial por intermédio do patriarca. Uma curiosidade, como que é feito o chamado de um patriarca? Simples. Começa com o presidente da estaca. Ele, junto com os seus conselheiros, eles procuram no âmbito da estaca os irmãos que têm aptidão para isso, ou se qualificam para esse chamado. Então, a idade mínima exigida é 55 anos. Né? Aí eles escolhem esse nome, propõem o nome para o quórum. O quórum dos 12, se aprovar, volta para a estaca, o presidente da estaca e fazer o chamado. Aí, na sequência, na conferência de estaca, é feita a apresentação do nome dele, o apoio. Depois, ele é ordenado a esse ofício. E, após a ordenação, ele é designado patriarca daquela estaca. Tá certo? O patriarca integra o grupo de sumos sacerdotes da estaca. Esse ofício, a que ele pertence, ele frequenta o quórum de élderes. Hoje em dia, né, o patriarca deve dedicar-se exclusivamente ao chamado que é proferir bênçãos patriarcais. Agora, uma coisa bem importante, irmão. De que forma o patriarca? Muito bem. Mesmo sendo o patriarca uma autoridade espiritual da estaca, ele deve ser tratado como irmão. Porém, ele pode ser reconhecido em uma reunião da igreja, dentro de sua estaca, né? Da seguinte forma: reconhecemos a presença do irmão fulano de tal, patriarca da estaca. Então, essa é a forma correta de se referir ao patriarca. Tá certo? Muito bem. Os ofícios e a função do patriarca. O ofício é vitalício. Tá certo? Ele serve por toda a vida. E como eu mencionei, ele tem que ter no mínimo 55 anos de idade. A dádiva do patriarca, a dádiva e a bênção, é proferir bênçãos patriarcais. Símbolo da bênção de Jacó. Então, o patriarca, ele profere a bênção de forma que Jacó deu aos seus filhos, transmitindo bênçãos especiais
e direcionamentos espirituais. Isso passa na orientação. O patriarca ele transmite orientação divina e revelação para o futuro do membro. Então, ele dá uma visão espiritual a quem ele profere a bênção. Muito bem. O que é a bênção patriarcal? Especial. Ela é muito mais do que palavras inspiradoras ou inspiradas. É uma revelação pessoal e profética de Deus para quem a recebe. Ela é diferente de uma bênção de saúde. Assim como Jacó, em Gênesis, no capítulo 49, ele abençoou os filhos e profetizou sobre o futuro de cada tribo de Israel. Hoje, os patriarcas inspirados pelo Senhor declaram nossa linhagem em Israel e nos entregam conselhos, advertências e promessas proféticas. Em Doutrina e Convênios, lá na seção 124, no 91 e 92, tem a declaração de que o ofício de patriarca para que seu povo pudesse receber essas revelações pessoais. Uma coisa importante aqui, ó. A bênção patriarcal, ela não substitui a sagrada e nem as revelações pessoais. Elas complementam. Pois trata-se de uma escritura adicional pessoal de Deus, deles que a recebem. E o patriarca? De que forma que ele deve se preparar para proferir uma bênção patriarcal? O patriarca espiritual e mentalmente, buscando a orientação do Espírito Santo e em espírito de oração, para atuar como um canal digno e inspirado. O foco principal da preparação do patriarca é alinhar-se com a vontade do Senhor, a fim de transmitir as promessas, conselhos e a declaração de linhagem divinamente planejados para cada membro ou para cada pessoa. Alguns patriarcas eles costumam jejuar para proferir uma bênção patriarcal, mas não é obrigatório, é opcional ao patriarca, de acordo com a necessidade que ele sentir. No meu caso, quando eu tomo ciência do nome de alguém que vai receber a bênção patriarcal, eu já seleciono o nome das minhas orações. E eu peço ao Senhor que me abençoe com o dom da inspiração sobre aquela pessoa. Para que seja transmitido a ela a vontade do Senhor e não a minha. Então, isso é muito importante. O patriarca, ele age como profeta, exclusivamente no momento em que profere a bênção patriarcal. Por isso que os profetas dizem que o chamado de patriarca é diferenciado. E uma das razões é essa. E como funciona a ordenança? Todos, a maioria aqui, já viram como funciona a ordenança. O patriarca coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa e profere a bênção patriarcal. Declara a linhagem, entre outras orientações, conselhos, advertências e promessas pessoais. A declaração de que a pessoa é adotada em uma tribo específica, como, por exemplo, de Efraim ou Manassés, é uma confirmação de que ela é um herdeiro, uma herdeira das bênçãos abraâmico por meio da sua fé. Uma coisa importante aqui, já me perguntaram sobre as pessoas que faleceram sem sua bênção patriarcal. A bênção patriarcal não é uma ordenança de salvação. Tá certo? A pessoa faleceu sem ter a sua bênção patriarcal, não há problema nenhum. Não vai interferir na exaltação dela ou na salvação dela.
Existe aqui uma relação das características das tribos de Israel, né? Que consta ali em Gênesis 49, ou das bênçãos de Moisés, Deuteronômio 33, além das referências nas escrituras modernas, do Convênio, Imperial de Grandes Valores. Eu não vou ler todas aqui, porque senão vai pegar muito tempo nosso. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ler rapidamente, resumido. Rubem. Então, a característica e as bênçãos, né? Força e dignidade. Então, ele foi o primogênito de Jacó. Simeão. Impetuoso, envolveu-se em vingança contra Siquém, junto com a de Levi. Então, associada à fidelidade e à disciplina. Essa é a bênção dele. Levi, tribo sacerdotal. Ela não recebeu herança de terra, mas foi espalhada para cuidar das coisas sagradas, servir no templo. Então, são responsáveis pelo sacerdócio da tribo levítica, né? Judá, tribo real. Então, de Judá viria o Messias. Liderança sobre os inimigos. Dan, justiça e julgamento. Mas também teve problema com a apostasia. Associado à justiça, julgaria seu povo. Mas símbolos de eloquência. Fartura e graciosidade, uma das suas bênçãos. Gad, guerreiro, corajoso, mas sujeito a ataques. Bênçãos, resistência à vitória nas batalhas. Acer, tribo de prosperidade material. Riquezas, fartura e vida abundante. Vocês falaram para mim assim, estava trocado de tribo. Israel, trabalhador forte, mas submisso. Perdão. Israel não, Issacar. Desculpe. Trabalhador forte, mas submisso. Sabedoria e entendimento. Comparado a um jumento forte. Ou associado ao comércio e ao mar. Então, prosperidade marítima e abertura para as nações. Tribo de José. Então, José, ele recebeu a primogenitura espiritual em lugar de Rubem. A bênção foi dividida entre seus filhos Efraim, líder entre as tribos, bênção missionária, espalhar o evangelho. Manassés, grande número de descendentes, herança na terra de Israel, e nas Américas. Ele é uma unidade com as demais tribos e por apoiar Efraim na liderança da coligação de Israel nos últimos dias. Uma coisa Estou sem o som. Áudio, não tem áudio. Uma coisa importante aqui. Não é muito conveniente estar no manual do patriarca isso, o patriarca declarar que um membro é da tribo de José. Porque a tribo de José, ela foi subdividida entre Efraim e Manassés. Então, ela está constituída sozinha. Ela está dividida. Então, não é conveniente que o patriarca diga qual das duas que o membro pertence. Tá bom? Benjamim, reina, mas pequena, dele descende o rei Saul e o apóstolo Paulo. Então, resumidamente, é isso que as escrituras trazem sobre essas tribos. E nós temos as referências modernas, né? Que é no livro de Mormon, está lá em primeiro Nefe, segundo Nefe, terceiro Nefe, seção 133, 110, e Pérola de Grande Valor, História, no capítulo 1, 36, e a profecia sobre a coligação de Israel. Então, resumidamente, é isso. Muito obrigado, patriarca, uma excelente introdução. Eu só queria pedir uma gentileza para os irmãos manterem o microfone desligado, tá? Alguns irmãos estão ativando, eu estou desativando por aqui para não causar uma interferência aí. Logo vocês vão ter a palavra, tá? Então, estou desativando aqui, não fiquem chateados, é só para nós mantermos aí a bom fluidez e o bom entendimento e a comunicação, tá bom?
irmão José de Ribamar ali estava ativando, eu desativei, tá, irmão? Não fique chateado, mas é só para a gente manter a ordem aqui. Muito obrigado por essa excelente introdução, patriarca, né? Sobre as tribos, sobre o patriarca, sobre a ordenação, sobre o ofício, como que funciona, né? É maravilhoso, né? As escrituras se cumprem, apesar de terem 100, 200, 1000 anos. Nós temos uma estaca nova, nós temos um templo em Curitiba. Tivemos agora, recentemente, aí, há poucos meses, o patriarca chamado, né? E eu penso, patriarca, que sem um patriarca ordenado, o plano de salvação lhe dá uma parada, né? Porque não é designado a tribo, a adotiva, e a congregação de Israel pode ter uma certa pausa ali, né? E o Senhor é maravilhoso em designar um patriarca para nossa estaca. Eu vou passar o tempo agora para o irmão Zé Ribeiro. Para o irmão Zé Ribeiro aí, selecionamos aí algumas perguntas para fazer para o patriarca, que talvez seja de interesse da grande parte dos irmãos. Então, o irmão Zé Ribeiro vai fazer algumas perguntas, ele é conselheiro na presidência da Escola Dominical da Estaca Colombo, e o patriarca aí fique à vontade para responder. Eu só vou pedir a Eu gentileza só dos quero irmãos fazer uma deixar. observação, se for possível. Sim. Esse material que eu vou falar, ele está com o presidente Prus. Ele pode depois disponibilizar para que todos leiam na íntegra. Ah, com certeza. Assim que acabar essa live, né, a gente vai disponibilizar em grupos aí no Facebook aí, que os irmãos podem acompanhar daí, tá bom? O patriarca está dando uma pequena variação no sinal, patriarca, tá bom? O sinal da sua internet aí, que às vezes está dando umas cortadas, tá bom? Então, Está tá bom. tranquilo, senão. Tá bom, então. Irmão Ribeiro, por favor, Obrigado. trinche as perguntas. Algumas perguntas podem ser meio óbvias, mas várias pessoas que estão nos assistindo, pode ser que sejam jovens ou membros recentes, e as perguntas que talvez para algum mais antigo possa ser óbvia, no geral é interessante nós fazermos. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, patriarca. Qual o propósito da bênção patriarcal na vida? Muito bem. É atuar como um guia divino para a vida de um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A bênção, ela é pessoal e contém conselhos, promessas, advertências e a declaração da linhagem de um membro na casa. Os principais propósitos da bênção patriarcal são revelar a linhagem, então declara qual das 12 tribos de Israel o indivíduo pertence, seja por descendência literal ou por adoção. Ela oferece orientação e conselhos inspirados. Recebe palavras específicas do Senhor para a sua vida, incluindo essas advertências, demonstrações e conselhos, conforme eu disse. Serve como um mapa para ajudar a pessoa a tomar decisões, enfrentar desafios e cumprir o seu propósito eterno. Ela fornece promessas e bênçãos pessoais. Então, pode apontar dons e promessas que podem ser obtidas pela obediência ao Evangelho. Então, essas promessas elas são condicionadas à fidelidade do indivíduo e pode ser cumprido tanto nesta vida como na vida vindoura. Ela fortalece o nosso testemunho. Então, ler e ponderar a bênção patriarcal com frequência pode ajudar a fortalecer o testemunho do Evangelho e aprofundar a compreensão do amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Ela também proporciona consolo e clareza. Então, nos momentos de tristeza ou dificuldade, a bênção pode trazer calma, consolo e uma sensação de proximidade com o Pai Celestial. Ela pode ajudar a dar clareza para suportar temores e direcionar a vida do membro. Lembrando que a bênção patriarcal
ela é considerada sagrada e pessoal. Não se espera que ela detalhe cada evento da vida, mas que seja um guia para o membro, ajudando-o a viver dignamente e a receber as bênçãos prometidas pelo Senhor. Ela confirma que Deus nos conhece individualmente e importa-se com o nosso progresso. Perfeito, patriarca. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que na verdade são 3 perguntas nessa pergunta. Como o membro deve se preparar para receber a sua bênção? Quais são os passos de preparação espiritual? E o que esperar da bênção patriarcal? Muito bem. Para receber a bênção, primeiro, o membro precisa ser batizado. Não importa se tem 8 anos ou se é membro novo. Ele deve se aproximar do Pai Celestial por meio da oração, jejum, se julgar necessário, estudar as Escrituras e ter participação ativa na igreja. O objetivo é ter um coração receptivo para a revelação pessoal e ter o entendimento do caráter sagrado da bênção patriarcal. Existem alguns processos para essa preparação. Orar com sinceridade. Então, a oração, ela deve expressar o seu desejo, a sua vontade com a de Deus. Tá certo? Estudar as Escrituras. Então, o estudo regular ajuda a preparar o coração para a revelação. Podemos considerar também jejuar. O jejum ajuda a cultivar a humildade e a dependência do Pai Celestial. Tá certo? Outra coisa importante, conversar com líderes e familiares. Falar com seus pais, familiares e líderes do sacerdócio sobre suas experiências com a bênção patriarcal pode ser enriquecedor. Eles podem oferecer apoio e conhecimentos adicionais. Ou seja, a gente buscar as pessoas que já têm sua bênção patriarcal informações, conselhos, para que aqueles que não têm poder buscar a sua. Converse com o seu bispo. O bispo, ele é que determina se você está pronto ou não para receber uma bênção patriarcal. Ele pode fornecer uma recomendação se considerar que você tem maturidade espiritual necessárias. E o mais importante, ter uma atitude de confiança. Então, vá em paz, confiando que a bênção será um guia para a sua vida e que Deus o ajudará nesse momento sagrado. Muito importante, não precisa esperar até perfeitamente preparado. Não precisamos de tudo isso. Devemos estar preparados. Mas a perfeição é muito difícil. E o que esperar da bênção patriarcal? O que nós podemos esperar dela? Revelação e linhagem. A revelação de linhagem. A bênção, ela vai declarar a sua linhagem na casa de Israel. Vai trazer conselhos pessoais e bênçãos. Ela conterá conselhos específicos, advertências, admoestações do Senhor para a sua vida. A patriarcal, ela serve como um mapa para guiá-lo. Através dela, esperar, sentir o amor de Deus. Então, receber a bênção é uma oportunidade para sentir o amor que Deus tem por você individualmente. Ela é um guia para a vida. A bênção não mapeia a sua vida inteira. Todas as perguntas. Ela deve ser estudada regularmente para fortalecer seu testemunho e guiá-lo. Tranquilo? Perfeito, patriarca.
Patriarca, o que significa ser adotado na tribo de Israel, na bênção patriarcal, e qual o significado? O que são tribos de Israel e por que cada membro deve pertencer a uma delas? E ainda, qual o significado do propósito da adoção? Bom, deixa eu começar aqui. Todos nós sabemos que as 12 tribos de Israel descendem do filho de Jacó, que recebeu o nome de Israel. Então, cada tribo recebeu responsabilidades e bênçãos específicas. Então, está dentro daquela lista que eu dei uma rápida passada, uma rápida lida. Depois vocês terão a oportunidade de ver as escrituras por completo. Numa bênção patriarcal, a declaração de que o membro pertence a uma tribo de Israel é importante, porque ela confirma sua herança espiritual e responsabilidade dentro da aliança abraâmica, identificando uma linha familiar, por meio da qual ele pode herdar as bênçãos prometidas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa declaração, seja ela por descendência ou por adoção espiritual, serve como um lembrete das promessas e um chamado para cumprir um papel especial no plano do Evangelho. Então, ser adotado na casa de Israel, especificamente em uma das tribos, a bênção patriarcal, significa, mesmo não sendo um descendente direto de Jacó, no caso de Israel, a pessoa se torna herdeiro dos convênios feitos a Abraão, Isaque e Jacó. É um processo espiritual que confere os mesmos direitos e responsabilidades prometidos aos descendentes literais. Bom, a adoção ela tem alguns significados e alguns propósitos. Então, você tem acesso às promessas e convênios. Então, o ato de ser adotado garante que a pessoa tenha uma herança espiritual independentemente de sua genealogia. É cumprimento de profecias. Então, as Escrituras ensinam que nos últimos dias ele seria pregado a todas as nações. E muitas pessoas que não são descendentes diretas de Abraão seriam infectadas na oliveira de Israel, tornando-se participantes das promessas. A adoção na bênção patriarcal ela é vista como cumprimento dessa profecia. Identificação do propósito. Conhecer a tribo a qual pertence, seja por sangue ou por adoção, ajuda a pessoa a entender seu propósito na Terra. Tá certo? Responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Então, para muitos membros da igreja, que pertencem à tribo de Efraim, por exemplo, geralmente por adoção, há a responsabilidade especial de compartilhar a mensagem do Evangelho restaurado ao mundo. E o mais importante disso tudo é uma herança espiritual acima da física. Então, a adoção demonstra que a herança espiritual e a fidelidade aos convênios são mais importantes do que a descendência sanguínea. A retidão e da fé, uma pessoa se torna parte do povo do convênio de Deus, independentemente de sua origem. Ok. Patriarca, é possível receber mais de uma bênção na nossa vida? O normal é receber apenas uma bênção patriarcal ao longo de nossa vida. Contudo, preste bem atenção, solicitar uma nova bênção em circunstâncias muito raras, como um erro na bênção original, ou se a pessoa não concorda de forma alguma com a sua bênção. Então, a pessoa deve procurar o bispo para discutir a situação. Se o bispo entender a necessidade dessa troca, ele vai encaminhar o membro ao presidente da estaca. E o presidente da estaca vai discutir com o membro essa situação.
Caso o presidente da estaca concorde com a solicitação do membro, ele vai fazer um documento e vai encaminhar ao coro dos 12 apóstolos, que vai avaliar o que foi pedido pelo presidente da estaca e vai decidir se vai manter a bênção patriarcal anterior ou se vai trocar, anular aquela bênção e autorizar a emissão de uma nova bênção. Aí os canais voltam ao contrário. Tá? Lembrando que o processo ele é raro, é difícil de ser aprovado, mas a solicitação ela pode ser avaliada. Tá certo. Tá certo. Patriarca, por que é importante guardar sigilo da bênção patriarcal? Muito bem. A bênção patriarcal, ela está, essa razão de guardar o sigilo é ligada ao seu caráter sagrado e pessoal. A bênção é pessoal. Sendo uma comunicação íntima entre o indivíduo que a recebeu e Deus. Embora nós possamos compartilhar nossa bênção patriarcal com membros das famílias mais próximas, não deve ser amplamente ou lida em voz alta e nem publicada em mídias sociais. E os principais motivos para essa confidencialidade incluem uma revelação pessoal, é uma revelação direta de Deus, com conselhos, advertências e promessas significativas para a vida de cada pessoa. O significado ele é mais profundo e compreendido de forma mais íntima pelo próprio receptor, pela própria pessoa que recebeu a bênção patriarcal. Outro fator, ações impróprias. Então, manter a bênção privada evita tentações com a de outras pessoas. As bênçãos variam e são adequadas para as necessidades de cada indivíduo. Mas a comparação pode levar a sentimentos de desânimo ou incompreensão. Ela incentiva, o sigilo incentiva a dependência do Espírito Santo. Então, o estudo pessoal e frequente da bênção permite que o Espírito Santo ilumine e revele seu significado no tempo certo, de acordo com as necessidades e experiência de vida de cada indivíduo. A interpretação de terceiros, é que nós temos que tomar cuidado, pode interferir na questão pessoal. E também protege a natureza sagrada. Então, por ser uma comunicação sagrada e íntima, a Bíblia é um mapa e um guia espiritual que merece ser tratado com devida reverência e cuidado, e não de forma casual ou pública. E o mais importante aqui, evita mal entendidos. Então, o conteúdo de uma bênção pode ser interpretado ou ter seu significado deturpado por outras pessoas que não a compreendem totalmente. Então, a confidencialidade protege tanto a mensagem da bênção quanto os sentimentos de quem a recebeu. O que eu vou falar aqui é muito importante. É correto afirmar que as bênçãos patriarcais são individualizadas, mas podem conter conselhos e advertências comuns a todos os filhos de Deus. Enquanto a bênção é uma real e sagrada para cada pessoa, as verdades que a inspiram são eternas e universais. Então, irmãos, pode ocorrer e ocorrerá que alguns conselhos, advertências ou promessas podem ser parecidas ou até iguais em diversas bênçãos patriarcais. Porém, elas possuem significados diferentes para cada pessoa que a receber. Ok. Por essa razão,
é que cabe somente recebeu a bênção, o direito e a capacidade de poder interpretá-la. E ainda em espírito de oração, por meio do mesmo que inspirou o patriarca quando a proferiu. Então, os nossos parentes, nosso cônjuge, nós como pais lemos a bênção dos nossos filhos, podemos ler, não tem problema nenhum, mas não temos o direito de interpretá-la. Cabe só a ele. Tá certo, patrão. O que não pode, irmãos, e não deve existir, são duas bênçãos patriarcais em todos os seus conteúdos. Pois os membros não são todos iguais. O fato, mais uma coisa importante aqui, ó. O fato de não aparecerem algumas bênçãos patriarcais, promessas, por exemplo, sobre casamento, filho, missão, trabalho, estudo, ou outras promessas de importância relevante para o membro, não significa que esses acontecimentos não irão ocorrer na vida desse membro. Tá certo? Perfeito, patriarca. Patriarca, ler e estudar a bênção patriarcal com frequência. Para receber orientação, consolo e proteção inspirados pelo Pai Celestial, pois ela contém promessas e conselhos pessoais que nos ajudam a entender o nosso potencial e a encontrar em nossa vida. O estudo regular permite que continuemos a ser guiados, pois cada leitura pode revelar novos entendimentos e fortalecer o nosso testemunho. E razões para estudar a bênção patriarcal regularmente? Nós temos algumas. Então, ela serve como uma orientação e guia. Então, pode servir como uma estrela guia, né? Ou uma escritura pessoal, oferecendo direção e ajudando a tomar decisões. Ajuda-nos a ter a compreensão do nosso potencial. A entender esse potencial e as bênçãos que podemos receber se formos fiéis. Traz conforto e paz e esperança em momentos de incerteza e dificuldades. Ela é uma mensagem de Deus, uma mensagem pessoal. É uma declaração profética de que Deus, o Pai Celestial, sabe sobre nós, incluindo nossas bênçãos de linhagem e as promessas eternas. Fortalece o nosso testemunho. Então, ao estudar e buscar o conselho contido nela, podemos fortalecer nosso testemunho e nossa fé. Nos dá entendimento de promessas e admoestações. Então, pode incluir promessas, advertências e admoestações que, com o estudo e a reflexão, nos ajuda a entender e a viver de acordo com os princípios do Evangelho. E ela nos traz a recordação do plano divino. Nos ajuda a lembrar que o Pai Celestial nos conhece individualmente e tem um plano para a nossa felicidade. Patriarca, como a bênção patriarcal pode nos orientar em decisões importantes como casamento, carreira, missão, estudo ou outras decisões importantes? É um guia pessoal e sagrado que pode ajudar a orientar as decisões importantes da vida, conforme citado na pergunta. No entanto, ela não é um mapa detalhado que dita cada passo, mas sim uma bússola que aponta a direção geral com base em conselhos e promessas inspiradas por Deus. A orientação da bênção patriarcal para decisões importantes funciona de algumas maneiras diferentes. Então, fornece uma perspectiva eterna, ela ajuda a identidade e o potencial divinos. Lembra que a vida mortal é parte de um plano eterno de Deus
e prioriza o crescimento espiritual e os relacionamentos eternos. Tá certo? Ela é uma liarrona pessoal. Assim como a liarrona, ela guiou a família de Eli no livro de Mórmon, a bênção patriarcal, ela serve como um guia para navegar pela vida. Ela funciona de acordo com a fé e obediência, revelando o caminho para o lar celestial. Oferece conselhos e promessas pessoais. Então, inclui conselhos, advertências e promessas personalizadas de Deus. Então, ao estudar e ponderar essas palavras, uma pessoa pode receber revelação pessoal para tomar decisões alinhadas com a vontade do Senhor para a vida. A descobrir dons e talentos. Então, a bênção pode destacar os dons e talentos que Deus concedeu. Estão essenciais para cumprir a missão aqui na Terra. Pode orientar a escolha de carreira ou a maneira de como servir ao próximo. Ajuda a priorizar valores e ao se debater com uma escolha importante, reler a bênção pode relembrar os valores e princípios essenciais que devem ser a base das. Por exemplo, a bênção pode enfatizar a importância da família, do serviço ou da fé, ajudando cada um de nós a priorizar o que é mais importante. Repito, nem todos, ela não dita todos os eventos. É importante lembrar que a bênção patriarcal não vai detalhar tudo que acontecerá na sua vida. Tá certo? Se um evento importante, como eu disse lá em cima, um casamento, uma missão, não é mencionado, isso não vai acontecer. As promessas podem se cumprir no devido tempo do Senhor, nesta vida ou na eternidade. E como é que a gente para tomar decisões? Simples. Ela é uma ferramenta eficaz. Não é só lê-la. O estudo e a oração são fundamentais. Para tanto, estude a bênção patriarcal com frequência. Então, ao reler e estudar a bênção patriarcal em oração, permite que o Espírito ilumine as palavras e revele significados profundos em diferentes fases de nossa vida. Conecte com o Espírito Santo. Ao orar sinceramente sobre uma decisão e estudar a bênção patriarcal, a pessoa se ação pessoal. O Espírito Santo pode confirmar o caminho certo, mesmo que a bênção não o mencione explicitamente. Buscar uma perspectiva eterna. Ao enfrentar escolhas desafiadoras, consultar a bênção pode ajudar a ver a situação com uma visão mais ampla e focada nos objetivos eternos, em vez de se prender apenas a preocupações imediatas. Patriarca, o que nós devemos fazer quando a nossa bênção patriarcal ainda não se cumpriu em nossa vida? De fato, tem muita gente que fala que a bênção não se cumpriu em muitos aspectos, né? Mas a melhor atitude é continuar vivendo de maneira digna, estudando-a com frequência e confiando no Senhor. Uma bênção é um guia, não um mapa detalhado. E algumas promessas podem ser cumpridas em vida, enquanto as outras só cumprirão na eternidade. A fé e a retidão são vitais para reivindicar essas bênçãos. E é importante lembrar
que as bênçãos são concedidas quando agimos em retidão. Então, ela é condicional. E que ações, então, nós temos que tomar? Viver com dignidade é essencial para que as promessas da bênção se cumpram. Se nós não estivermos vivendo de acordo com os convênios, podemos perder oportunidades. Estude a sua bênção com frequência. Leia regularmente, entender melhor as promessas e os conselhos que lhe foram dados. Confiar no tempo do Senhor é muito importante. As coisas acontecem no tempo certo de Deus, não no nosso. Seja paciente e serão cumpridos no devido tempo. Buscar orientação. Se você tiver dúvidas, procure a orientação do Pai Celestial por meio da oração e do Espírito Santo. Lembrar de que a bênção é eterna. As promessas que tem na bênção podem não se cumprir nesta vida, mas serão futura, caso você viva dignamente. O mais importante, entender o propósito da bênção patriarcal. Então, sua bênção patriarcal é uma mensagem inspirada do Senhor, e não um mapa da sua vida. Ela pode fornecer orientações e ajudá-los a ver o seu potencial futuro, mas você deve fazer a sua parte e tomar decisões corretas para que as promessas se tornem realidade. Se você tomar decisões incorretas na sua vida, ou fora do que os mandamentos nos ensinam, você não vai ter o cumprimento das suas bênçãos patriarcais. As promessas, então, irmãos, repetindo, elas são realidade quando você faz o que é correto. Perfeito, patriarca. Pode discernir o momento certo para buscarem pela sua bênção patriarcal. Bem, só lembrando que não existe uma idade estabelecida para receber a sua bênção patriarcal. Porém, como diz o manual de instrução, os que a desejam precisam ser batizados e precisam ter idade e maturidade suficientes para entender seu significado e o caráter sagrado da bênção patriarcal. Então, quanto mais cedo um membro buscar pela bênção, mais cedo receberá orientações adicionais do Senhor para a sua vida. Então, é muito importante os pais incentivarem e ajudarem seus filhos, após serem batizados, a entenderem a importância da bênção, assim como os bispados, presidências de quórum, presidências de sociedade de socorro e outros líderes fazerem da mesma forma com os recém-conversos. Quanto mais cedo receberem, mais cedo terão orientações importantes para a sua vida. Perfeito, patriarca. Patriarca, qual a importância dos pais e dos líderes em ajudar os jovens e os demais membros a compreender e se preparar para receber a bênção patriarcal? É de importância fundamental para ajudar os jovens a compreenderem a bênção patriarcal, pois eles atuam como guias, explicando que a bênção é uma revelação pessoal de Deus, que oferece orientação e conselhos para a vida. Essa orientação, ela ajuda os jovens a entender seu potencial, fortalecem a fé e a se prepararem para tomar decisões importantes. Então, ao mesmo tempo em que os pais e líderes reforçam o poder e o significado especial da torna-se uma ferramenta valiosa para toda a vida. E como é que os pais e líderes podem ajudar? Explicando o significado da bênção. Explicando que é uma mensagem pessoal do Pai Celestial e que contém os conselhos inspirados, promessas e advertências.
e que incentivar a fé e o estudo pelo jovem. Então, encorajar a juventude a estudar a bênção, ou aqueles que estão a entender ela em oração, e procurar entender o conselho do Senhor, pois pais e líderes podem ajudar a criar um ambiente onde a fé e a busca por orientação espiritual sejam valorizados. Então, mostrar como a bênção pode ser um guia. É outro ponto importante. Que ela não é um mapa detalhado, mas um guia que ajuda a que, se seguidos com fé, trarão segurança, alegria e orientação. Reforçar. Então, as bênçãos de promessa nas bênçãos patriarcais são condicionadas à fidelidade. Tem que reforçar isso aí. Trabalhar juntos para desenvolver a fé. Então, a fé, ela é desenvolvida gradualmente. Pais e líderes podem trabalhar juntos para ajudar os jovens a construir um escudo de fé. Os pais têm a responsabilidade principal de guiar seus filhos. Mas os líderes da igreja, por serem chamados por revelação, também podem ter revelação para ajudar os filhos a aprender e crescer. Oferecer apoio nas questões que a bênção não aborda. Ao invés de alguns membros se sentirem frustrados com a bênção, pais e líderes podem ajudar os jovens, ou até mesmo os membros novos, né, a entenderem que a bênção não é todos os assuntos da sua vida. Eles podem ajudar a encontrar respostas em outras fontes de conhecimento, como a oração e o estudo das Escrituras. Perfeito, Patriarca. Patriarca, vou fazer a última pergunta aqui, depois retorno lá ao irmão Willi, que acho que nosso tempo chegando ao fim aí. Patriarca, qual o caminho para obter a bênção patriarcal? Com quem você deve falar e se isso tem alguma relação, Patriarca, com a pessoa já ter ido ao templo ou não? Ter ido ao templo. E você marca uma entrevista com o seu bispo ou presidente de ramo. Ele é o primeiro líder que deve ser procurado para iniciar o processo. Ele garantirá que você esteja digno e maduro o suficiente para entender o significado e a natureza sagrada da bênção. Se você estiver preparado, o bispo lhe dará uma recomendação para procurar o patriarca. Após receber a recomendação, você agendará a bênção diretamente com o patriarca. Aí você vai se preparar espiritualmente. Você vai reservar um tempo para orar, estudar as Escrituras e pôr o que o Senhor quer revelar a você. A bênção patriarcal é uma experiência pessoal, espiritual e única. Após a recomendação e marcar com o patriarca, você deve comparecer trajando vestimentas padrão domingueiro e sempre estar acompanhado com seus pais, cônjuge ou alguém de confiança, mas nunca sozinho, especialmente se for irmãs. Tá? Só para uma coisa importante aqui, se algum membro de outra nacionalidade for pedir a sua bênção patriarcal e quiser receber no seu idioma, aí tem um caminho um pouco para informar sobre isso. Aí ele já vai provavelmente ter localizado onde é que tem um patriarca que fala o idioma dele. O bispo vai encaminhar para o presidente da estaca. O presidente da estaca vai encaminhar para a estaca onde tem o idioma. E aí o patriarca vai receber lá, aí ele pode agendar. Então, há essa possibilidade. Relembrando que eu falei há pouco atrás, após ter sido batizado, um jovem ou um membro novo,
Se entender o propósito e o caráter sagrado de uma bênção patriarcal e os princípios básicos do Evangelho, ele pode marcar uma entrevista com o bispo para ser recomendado para receber a sua bênção patriarcal. Repito, quanto mais cedo, melhor. Então, no dia e horário marcado, você vai lá, que eu acabei de falar, e por meio do patriarca, que vai impor as mãos sobre a sua cabeça, você receberá a sua bênção patriarcal. Guarde e estude a sua bênção patriarcal. Uma coisa, a bênção patriarcal, ela é gravada e transcrita pelo patriarca, para que você possa ter uma cópia impressa. Ela é sagrada, confidencial, servindo como um guia pessoal para a sua vida. Irmãos, uma coisa muito importante aqui. Ninguém além do patriarca poderá gravar a bênção enquanto estiver sendo proferida. Eu faço parte de um grupo de patriarcas do Brasil e Portugal e tem alguns relatos que gravaram escondido. Tá? Então, não preciso nem comentar isso. Após receber a sua bênção patriarcal, o que você tem que fazer? Estudar com frequência, em espírito de oração, jejuar se necessário. Convide o Espírito Santo para testificar da sua veracidade e ajudar a compreender o seu significado. Procure entender o conteúdo da mensagem, pesquise o significado das palavras, pesquise nas escrituras e anote as suas impressões. Partes diferentes da bênção patriarcal terão significados diferentes ao longo da vida. Tá certo? Pois o estudo contínuo permite que o Espírito Santo revele novos significados. Com o tempo, sua compreensão crescerá, assim como a sua fé. A bênção patriarcal pode ser decisões importantes da sua vida, como educação, serviço missionário, casamento, carreira e desenvolvimento. As promessas, elas exigem fé, obediência e diligência. A bênção não é passiva, ela convida à ação. O Elder Carlos Godoy, na Liahona de 2015, novembro de 2015, ele disse o seguinte: sua bênção patriarcal pode ajudá-lo a tomar decisões corretas, mas você precisa fazer a sua para ver suas promessas cumpridas. Então, nem todas as promessas se cumprem rapidamente. Algumas existem anos, outras só serão cumpridas na eternidade. Então, irmão, confie no tempo do Senhor. Pergunta: tem uma escritura que está em Provérbios 3:5, que é muito conhecida de todos aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Perfeito, Patriarca. Eu retorno agora ao presidente Pris, que possivelmente vai ter outras perguntas de alguns irmãos aí que também gostariam de ter a sua participação e suas respondidas. Presidente Pris. Muito obrigado, irmão Ribeiro. Muito obrigado, Patriarca. Grandes esclarecimentos, né? Tome uma água para dar uma recuperada no fôlego aí, que o Patriarca falou muito e nos orientou bastante. Essa live ela vai ter duração de 90 minutos, então a gente vai até 19h30, ainda temos 20 minutos. Eu vou passar para o irmão Giovanni Tomé agora e vai fazer alguns comentários ali que estão perguntando no chat, né? Alguns comentários e algumas perguntas. Eu acredito que a maior parte ali das perguntas, pelo que eu verifiquei, o Patriarca já teve a oportunidade de responder, mas talvez tenha algumas ali que a gente vai repassar. Nós estamos atualmente com 63 participantes no Zoom, um pouco mais, que são muitas famílias aí, né? Deve estar passando de 100. Temos aí algumas pessoas, muitas pessoas assistindo no Facebook. Obrigado e pela presença e participação de todos. Irmão Tomé, por gentileza. Então, ainda em tempo, né, só reconhecendo o irmão Júlio César de Freitas, né, o patriarca da Estaca Ponta Grossa. Somos gratos aí pela presença, irmão. Eu vou passar então as aqui no chat, tá bem? Então, caso alguma pergunta, irmão, não seja respondida aqui, eu tenho certeza que o patriarca ele vai ter um momento, né, se vocês colocarem o nome de vocês e a ala, para ser respondida posteriormente.
Tá bem? Uma pergunta que foi feita aqui para o irmão Luiz Fernando, né? É uma colocação, né? Diz que a bênção patriarcal é como uma liarrona, tá bem? Eu vou repassar aqui uma outra aqui, ó. A bênção patriarcal é um mandamento, patriarca? Atualmente, sim. Mas se a pessoa optar por não fazer a bênção patriarcal, paciência. Mas é um mandamento, sim. Assim como o missionário. É um mandamento para a missão. Mas se ele não quiser ir, paciência. Muito bem. A irmã Fernanda Rocha, ela pergunta aqui qual que é o sentimento do patriarca, né, ao dar uma bênção. Porque para cada bênção patriarcal, a gente tem um sentimento diferente. Eu tenho um episódio, vou citar um exemplo aqui, eu fui proferir a bênção patriarcal de uma irmã, e eu tinha em mente uma tribo. E no momento de pronunciar a tribo, ela não saiu, travou. Aí eu parei, coisa rápida, veio uma outra tribo na minha mente. Daí para frente, Muito bem. prosseguiu normalmente a bênção patriarcal. Então, o sentimento que você tem é que não é você que está falando. Você só está sendo um porta-voz. Muito bem. Tem aqui uma pergunta da irmã Júlia Brasil. Pode acontecer de ouvir algo enquanto está recebendo a bênção e quando ela é digitada, poder mudar algumas... Olha, o patriarca, quando ele termina de fazer a bênção patriarcal, ele tem a bênção patriarcal à disposição dele, que depois que ele coloca no sistema, e pode-se fazer correções de pontuação, de palavras, mas não do que foi, não do significado que a bênção patriarcal trouxe, não da mensagem que ela trouxe. Mas pode haver uma mudança de frase ali, sem mudar a essência dela. O patriarca pode ajustar. Ok. O irmão Renato Gardaz aqui. O patriarca está falando sobre preparação para a bênção, mas existe uma idade ideal para se começar a pensar em uma bênção patriarcal? Como eu disse no início ali, assim que um jovem se batizar, ou assim que um membro novo se batizar, eles já podem trabalhar com ele a possibilidade da bênção patriarcal. Então, ele precisa ter o entendimento do caráter sagrado, ter maturidade em relação à bênção patriarcal e conhecer os princípios básicos do Evangelho. E, importante, estar ativo na igreja. Muito bem. O irmão Luiz Fernando aqui no chat, ele faz uma observação também, né? Ele o caráter sagrado do sigilo da bênção. Mas ele fala que é possível pelo menos compartilhar a tribo amigos? Não, você pode comentar algumas coisas da sua bênção patriarcal informalmente com as pessoas. Às vezes tem membros que citam alguma coisa de sua bênção patriarcal até num discurso. Não há problema nisso. Pode relatar sua bênção patriarcal em público. Perfeito. Ainda o irmão Gardás, tá? Ele faz assim: se um recém-converso tem o desejo de receber sua bênção, ele pode receber antes de passar pelo templo? Sim. Nós temos o caso de um membro que ele foi entrevistado pelo bispo, tinha 3 semanas de membro, e foi dada a recomendação para essa pessoa. Aqui o irmão Rafael Rocha, ele pergunta, ele faz um comentário, né? Se a pessoa se afastar da igreja e retornar anos depois, as bênçãos prometidas são as mesmas? Lembra que eu falei durante o comentário? Você vai perder oportunidades quando você deixa de seguir os mandamentos ou seguir os conselhos que estão ali. Então, por exemplo, se a bênção patriarcal está dizendo que você é abençoado para fazer uma missão de tempo integral, mas você não desiste, você não vai para a missão. Aquelas bênçãos que estavam reservadas para você em relação à missão, você perdeu. Muito bem. Eu ainda estou seguindo a ordem aqui, tá, patriarca do chat, né? Então, como eu prometi, né, eu vou fazer todas as perguntas. Se você tem um parente que é patriarca, mas não pertence à sua estaca, você pode pedir autorização para receber uma bênção dele? Ou seja, um filho seu, um neto, ele pode pedir essa bênção para o senhor se pertence a outra estaca? O patriarca ele só pode dar bênçãos para seus filhos, netos e bisnetos. E as exceções, por exemplo, vamos supor a missão Curitiba aqui.
ela tem um missionário servindo aqui na área do Guaraituba. E esse missionário veio para a missão, não tem a bênção dele. Aí o presidente da missão vai recomendar ele, vai para o presidente vai passar para mim. Perfeito. Aí eu O posso irmão fazer essa. pergunta, né? Perfeito. O irmão Yuri, ele pergunta: Patriarca, qual o seu sentimento na hora de uma bênção, na qual a tribo da pessoa, o sentimento do patriarca? Como é que eu vou explicar isso? É um sentimento, ele vem, é um sentimento natural. Quando você começa a bênção, geralmente você começa lá falando da preexistência. Geralmente é assim. E quando você chega na bênção da tribo, que você diz que você declara, você diz ali, declaro, né, a tribo, ela vem naturalmente. Você não planeja, ela vem naturalmente. É natural. Natural. Eu tô com uma pergunta tanto difícil aqui, até para eu tentar explicar para o senhor, né? Promessa da bênção patriarcal for contraditória ao acontecido por tempo integral numa nação estrangeira e a pessoa ter feito no Brasil, como reagir? Como entender isso? Pois é. Essa é uma situação que eu já não sei como explicar. Porque se ele não. O patriarca, se ele dá a bênção patriarcal, informando ali na bênção patriarcal, transmitindo a vontade do Senhor em relação à pessoa fazer a bênção patriarcal, e ele direcionou uma missão, mas o membro ficou aqui, é porque tem algum propósito do Senhor. Então não tem o que fazer. Muito bem. Aqui está sendo falado o seguinte, né? Até foi respondido pelo chat, mas vou passar para o senhor. Até porque, como eu prometi. Se eu perdi minha bênção patriarcal, a de papel, como eu consigo reavê-la? Você vai entrar na tua conta SUD e vai procurar lá a bênção patriarcal e vai instalar. É só imprimir. Perfeito. Muito bem, deixa eu ver mais uma aqui. Aqui, o NEF, novamente, ele consequência se a pessoa não tirar a bênção patriarcal? Não, não existe Nenhuma, né? consequência. Existe é que ele vai perder orientações adicionais para a sua vida. Poderá perder bênçãos. Tá ok. Aqui foi feito um comentário aqui de um irmão que não se identificou, né? Porque a bênção dos americanos chega a ter 3 páginas. Olha, eu vou falar o que está previsto para o patriarca. Então, o manual que a gente usa, que são as orientações para o patriarca, ele deixa claro, são palavras do profeta, de que a bênção não deve exceder 2 páginas. Não deve, não é que não pode. Então, são casos raros que devem exceder. Então, cada princípio, nós procuramos seguir o conselho do Quórum dos 12, que é frente e verso no máximo. Então tá bem, então. O irmão aqui tá ainda cutucando o senhor, perguntando, né? Que ela se sente desacreditada. O que o senhor poderia falar para essa pessoa que ela recebeu uma coisa na bênção e aconteceu outra? A pessoa ficar desacreditada das outras promessas pessoais contidas na bênção. Como eu disse ali atrás, continuar estudando a bênção patriarcal, exercendo a fé e cumprindo os mandamentos. Muito Então, quando bem. uma bênção deixa de acontecer, alguma coisa houve. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Patriarca. Eu acho que era a última pergunta do irmão Neff, né? Ele pediu para me ler esse final, li aqui para ele, né, para atender. Eu vou todas as perguntas que foram feitas, lemos todos os chats, tá, Patriarca? Não ficou nenhuma pergunta do chat aqui do Zoom, tá bem? Vou voltar agora o tempo para o irmão Willy, para ver se ele tem outras perguntas de outros lugares, tá bem? Obrigado, Patriarca, pelo seu tempo, tá? Irmão Willy? Obrigado, irmão Tomé. Muito obrigado. Além do Patriarca Freitas, acredito que temos online aqui o Patriarca Oliveira. Não sei dizer, infelizmente, de qual estaca ele é, mas seja muito bem-vindo entre nós. Eu vou passar para alguns irmãos aqui, né, que talvez queiram fazer alguma pergunta, lembrando aquelas perguntas que não foram respondidas dentro da doutrina do Evangelho. Quem quiser, por favor, levante a mão ali no aplicativo do Zoom, tem um botãozinho de levantar a mão. É só clicar nele, vai aparecer para mim e eu vou passando a palavra para vocês.
Infelizmente, nós temos 9 minutos. Eu vou pedir que sejam breves, né? Que a gente já vai ter que encerrar daqui a pouco. Alguém gostaria de falar algum comentário, algum testemunho ou alguma pergunta para o patriarca, por favor? O patriarca Freitas está nos ouvindo, patriarca? Sim, Patriarca, estou ouvindo. tá aqui, Seja muito, perfeito, Patriarca Oliveira. muito bem-vindo, patriarca. Gostaria de fazer algum comentário, algum testemunho a respeito da bênção patriarcal, por favor? Eu sou patriarca há 2 e as experiências foram muito valiosas. No começo, eu me senti inadequado e fui à procura de outros patriarcas que acabaram me ensinando o que eu deveria fazer. E as experiências que eu tenho, essas bênçãos, foram maravilhosas no que diz respeito a situações de que parece que eu conheço essas, e muitas vezes delas eu vi apenas uma vez. Então é algo muito especial. E quando eu as transcrevo e depois eu faço umas correções e olhar o que foi escrito no português, olha, eu quase não acredito que tenha sido eu que tenha. Que experiência maravilhosa, hein, patriarca Júlio? Sim, Parabéns, obrigado pelo seu testemunho. Nós temos aqui também online Patriarca Oliveira. Poderia se apresentar, Patriarca, de qual estado o Patriarca é e gostaria de fazer algum comentário a respeito, por favor? Patriarca Júlio César de Freitas. Tem outro sim. Patriarca aqui, Patriarca Oliveira, né? Eu acho que talvez não esteja ouvindo, mas tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Alguma consideração final? Vou passar novamente a palavra para o nosso patriarca Gardaz. Agradeço aí, ó, o testemunho do patriarca Freitas. Patriarca Gardaz, para nós encerrarmos a nossa transmissão, alguns dos irmãos gostariam de fazer a última pergunta ou fazer algum comentário sobre bênçãos patriarcais? Por gentileza, fiquem à vontade. Irmão Zé Ribeiro, pode falar, por favor. Aqui é a irmã Rosicléia. Desculpa, mas Eu também estou com outro celular no nome dele. tem problema. Então, eu estava vendo até algumas perguntas do chat ali, quando acontece de, por exemplo, uma da contraditória. Por exemplo, fala que vai cumprir uma missão, ou que vai casar ou não casa, né? Acontece às vezes na benção, porque eu lendo as bênçãos de meus filhos, né? Eu vi assim que alguns até dizia que eles iriam casar, né? E eles não tiveram essa oportunidade, né? Que eles iriam encontrar a eleita deles, né? Então, uma coisa bem interessante que, no meu ver, né, nós temos o milênio pela frente ainda, né? Podemos ter, né? Podemos ter um milênio pela frente ainda, porque a bênção patriarcal, com certeza, ela não é para esse tempo somente, né? É o meu ponto de vista. Muito obrigado pelo seu comentário, irmã Rosicléia. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito, alguma pergunta ou testemunho? Irmão Zé O irmão Ribeiro, por Zair favor. levantou a mão ali. Por favor. Presidente William, na verdade, eu quero fazer um agradecimento. Tem vários irmãos que estão aqui, que são da estaca Fortaleza, quando eu fiz a minha primeira missão. Tem vários irmãos, inclusive da estaca Varginha, em Minas Gerais, onde eu fiz minha segunda missão. Inclusive, o presidente da estaca também de Porto Alegre do Sul, onde eu fiz a missão, o presidente da estaca São Lourenço, o presidente Zambrano. Quero agradecer muito o carinho deles, a participação, de estarem participando conosco. Muito obrigado aí a todos os líderes, presidentes, patriarcas, todos os irmãos, né, todos os membros aí que se interessam por esse assunto maravilhoso que é a bênção patriarcal. Presidente Espinosa, gostaria de falar alguma coisa, presidente?
Então, patriarca, 2 minutinhos para o patriarca nos deixar os seus comentários finais, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que me foi dada. Eu sou um patriarca chamado, foi chamado esse ano ainda. Não tenho todo o conhecimento, ou não tenho o conhecimento perfeito ainda do chamado. Mas, como disse o patriarca Júlio, cada bênção patriarcal, ela é uma experiência fantástica. Então, tem em que eu proferi a bênção patriarcal, e o comentário das pessoas no final da bênção patriarcal, às vezes é muito emocionante. Quando elas dizem, eu pedi para falar tal coisa, e falo, e falou. Então você vive aquela experiência da pessoa que ela buscou em oração. Por isso é importante a oração e a preparação. A minha primeira bênção patriarcal não foi fácil, para Júlio, né? Eu tive bastante dificuldade, porque foi a primeira. Então, dá aquela aflição, porque é a primeira vez, mas o Senhor, ele conduz. Mas foi muito fantástico. E o que eu peço é aos bispos, presidentes de ramo aí, presidentes de quórum, presidentes de associação socorro, e demais líderes, né, da nossa igreja, que incentive as pessoas que não têm a bênção patriarcal ainda. É uma bênção muito grande. É fantástico você ter uma carta do Senhor especialmente para você. É fantástico você ter um profeta momentâneo na tua vida, colocando as mãos sobre a sua cabeça e profetizando para você. Esse é o papel do patriarca. Ser um profeta. Então, não são todos que têm esse privilégio. Então, busque e você terá o privilégio. Então, eu peço encarecidamente, com todo carinho, com todo amor, a liderança que trabalha em cima dessas pessoas que ainda não possuem a sua bênção patriarcal. Explique o caráter sagrado. Porque o patriarca ele não pode ficar fazendo propaganda de bênção patriarcal. Mas ele pode conversar com a sua liderança. E é o papel da liderança. Então, o líder, o bispo, o presidente estaca, com seus conselheiros, o presidente de coro, enfim. O presidente ali, a organização das moças, presidentes das moças. Então, esses irmãos estão habilitados a incentivar a bênção patriarcal. Eu sei que Cristo vive, que o Senhor ele revela aos patriarcas o que realmente precisa para aquele membro e que as promessas serão cumpridas, seja nessa vida ou na eternidade, eu não tenho dúvidas disso. E que Cristo é o cabeça dessa igreja. Temos um profeta vivo nos guiando hoje. Os nossos líderes locais, nossos presidentes de estaca, nossos bispos, nossos presidentes de quórum, enfim, a nossa liderança, ela é chamada por revelação. E nós temos que ajudar esses homens, a apoiar os seus chamados. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo também. Amém, muito obrigado, patriarca. Muitos irmãos agradecendo, né? Irmão Jaime, obrigado pelo convite, foi uma bela experiência. Outro falando muito obrigado, super edificante. Obrigado, patriarca. Sentimos o espírito muito forte aqui em casa. A nossa querida irmã Gisele, né? Minha vizinha aqui, membro da nossa ala, né? Falando que o pai dela foi um patriarca. E ela lembra que ele era muito espiritual, estudava muito todos os dias as escrituras. O irmão Wesley Ribeiro falou: Te amo, patriarca. Nós amamos você, patriarca. Muito obrigado, irmãos, né? Nós já encerramos o nosso tempo aqui. Foi uma bênção, um privilégio, né? Ouvirmos o patriarca Gradaz. Muito obrigado pelo seu tempo, patriarca. Que o Pai Celestial continue o abençoando, ao senhor, a sua família. Que muitos irmãos sintam o desejo em seu coração de ter essa bênção, que é a bênção patriarcal. Procurem seu bispo, falem com seu líder e aproveitem, né? Tudo que nós temos nessa dispensação restaurado pelo poder do sacerdócio, é maravilhoso e temos que aproveitar isso para vivermos experiências espirituais. A bênção patriarcal é uma experiência espiritual. Eu tirei a minha há muitos anos. Algumas coisas se cumpriram, outras não. Muitas eu não entendia, hoje eu entendo e algumas eu vou entender logo, logo, eu acredito. E eu testifico para os irmãos que é maravilhoso nós termos essa Leona. É, conforme o patriarca falou, uma carta do Pai Celestial endereçada diretamente a nós, para a nossa vida, né?
Muito obrigado, patriarca. Deixamos essa live em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrar da, Lembrando que lembrar da amanhã. foto. Lembrar da foto. Ah, sim, da Lembrar foto. da foto. Obrigado. Amanhã essa live ela vai estar no YouTube, no canal Despertar Espiritual. Acessem, compartilhem com os jovens, com todos os irmãos. Muito obrigado a quem nos assiste ao Facebook também, tá? Se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar um print aqui, uma fotinho do Zoom, eu agradeço quem se sentir à vontade. Não é uma obrigação, mas vai ser um momento de recordação. E também convido a estarem no próximo Despertar Espiritual, né? Especial, dia 7 de dezembro, com o Bispo Cristone. Vamos poder aprender muito aí sobre o ofício do bispado. Muito obrigado, irmãos. Deixa eu só colocar aqui na galeria. Vamos tirar algumas fotos aqui. Depois eu vou compartilhar lá no grupo também. Nós temos ali um grupo no WhatsApp, onde a gente conversa sobre o Evangelho, faz o estudo do Vem Segue-me, né? Também quero convidar os irmãos. Nós fazemos cursos online do Evangelho todos os domingos. Nós estamos agora estudando técnica de estudo das Escrituras. O nosso facilitador é o irmão Tomé. Nós tivemos a primeira aula semana passada e no domingo que vem continuaremos com a segunda aula. Todos os domingos às 6 horas. Venham ser nutridos pela boa palavra, aprendam, cresçam espiritualmente, coloquem isso em suas vidas e ela vai melhorar em todos os aspectos, tanto espiritualmente como materialmente. E deixamos essas coisas em nome dele, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o presidente dessa igreja, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir para o Patriarca Freitas fazer a última oração. É possível, Patriarca? Nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta reunião edificante. Agradecemos pelo dia de hoje, por nos podido renovar os nossos convênios. Agradecemos por nossa vida, por nossas famílias e por tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido, pelas bênçãos que tem nos dado. Pedimos ao bom Pai que tenhamos uma ótima semana e que possamos levar em nosso coração, em nosso espírito, todas as instruções recebidas nesta reunião e que possamos ter sempre a retidão e a companhia de seu Espírito. É essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, irmãos, que o Pai Celestial os abençoe grandemente. Amém, gratidão. Amém, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, irmão Ribeiro, meu querido conselheiro. Obrigado, Patriarca Gardaz, a todos os irmãos que participaram, irmão Tomé, irmão Fernando, irmão Busato. Vocês são maravilhosos. Eu amo cada um de vocês.